Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo sobre os 3 erros mais comuns na hora de você tomar o alprazolam, né? Que tem vários nomes, né? Xanax, né? E realmente é um dos remédios, né? Muito utilizados. O mais comum nome comercial que vocês conhecem é o Frontal, né? Tem a Prax, tem outros nomes, né? É um remédio muito utilizado e às vezes as pessoas cometem esses 3 erros que eu vou falar aqui para vocês, que é importante. Se você está tomando, se seu médico prescreveu, né? Ou se você está tomando até de forma equivocada, assista esse vídeo até o final para explicar direitinho, né? Então o que acontece? O alprazolam é um remédio conhecido como benzodiazepínico. Todos os benzodiazepínicos geram uma série de medos de receio, né? Todo mundo sabe que ele tem um risco de gerar um vício, né? Criar uma dependência, criar tolerância. Você toma a dose, aí não funciona direito, ou perde um pouquinho o efeito, você acaba aumentando a dose, né? É um remédio que é receita azul, tarja preta, controlado, né? Com todo esse preâmbulo, né? Por que eu estou explicando isso? Porque 3 erros são muito frequentes na hora do uso, né? O primeiro erro mais comum que eu noto os pacientes cometerem, né? É aumentar a dose sem orientação médica. Só para vocês entenderem, todo benzodiazepínico, né? Eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, ó, por que esse remédio é tão falado? Porque ele funciona, porque as pessoas se sentem bem e acabam utilizando, às vezes até de forma exagerada. E ele tem todo esse controle de ser tarja preta, de ter receita azul, justamente por causa dessas características. Ele mexe no sistema nervoso central. Então, qualquer benzodiazepínico, você tem que ter sempre esse receio de que você toma ele vai funcionar muito bem, depois é como se seu corpo fosse acostumando. E isso não significa que você tem que aumentar a dose. Às vezes, nesse momento que o corpo se acostuma, ele está funcionando para você. Então, o primeiro erro é aumentar a dose sem recomendação médica. Então, quando a gente passa a receita, diz como o paciente vai usar, ele pega aquelas caixas e leva para casa. Como você vai usar em casa, depende só de você. Então, vira e mexe, tem muito paciente meu, todo médico acontece isso, aqui nos comentários também eu vejo isso, o médico passou para eu tomar uma à noite e agora eu estou usando 2. Então, esse é um erro muito comum da gente ver paciente cometer. O aumento da dose sem recomendação médica, isso é uma preocupação, né? Isso junta bem próximo com o segundo efeito colateral do remédio, que é o segundo erro mais comum que eu digo para os pacientes, que é o seguinte: como esse remédio tem um risco de criar dependência, é o paciente não ter um médico que acompanhe. Por que eu estou dizendo um médico que acompanha? Vou te dar exemplo. Se um paciente chega comigo e diz assim, Júlio, eu tenho isso e aquilo, ouça a história, ouça a anamnese, ele fala, eu tomo o alprazolam. Tem como você fazer uma receita? Porque eu vou explicar, vou conversar direitinho, às vezes o paciente tem indicação. Só que às vezes esse paciente passa para o médico e não volta nele. E depois de 1 mês, 2 meses, quando acaba a receita, ele vai em outro médico. Ele não tem um médico realmente acompanhando. E vocês têm que entender que qualquer problema de saúde depende da confiança e da segurança médico-paciente. Você, paciente, tem que informar corretamente e o médico vai ouvir tudo aquilo e dar a maior recomendação para você. Se você, paciente, comete esse erro de cada mês ir no médico diferente, ou de tempo em tempo ir no médico diferente, ou às vezes, não, eu vou no neuro, mas peço pro meu ginecologista fazer a receita, mas não é ele que está acompanhando. O ginecologista pode fazer a receita, mas ele tem que acompanhar. O clínico geral pode fazer a receita, mas ele tem que acompanhar. Se você não tem nenhum médico acompanhando, é preocupante. Porque cada médico que você passar vai fazer a receita, vai te dar uma série de orientações, é provável que você não siga aquelas orientações e fique tomando remédio, às vezes aumentando a dose, tudo isso. Então esse é o segundo erro mais comum que eu noto, é o paciente não ter. Toda vez que o paciente fala, se eu tomo remédio, eu falo, quem te acompanha? Aí alguns falam assim, foi o médico que passou, aí depois... E muitos não tem nenhum médico acompanhando, e vai, marca o médico, marca uma consulta e pega uma receita e depois não volta na consulta do retorno que o médico pediu, não faz o exame. Então esse é o segundo erro mais comum que eu vejo no uso do alprazolam. O terceiro erro, que é muito frequente, é o paciente não entender as reações desse remédio. Então o que acontece? Esse remédio ele é um ansiolítico, então tem o papel de tirar ansiedade e ele também dá uma sonolência. Por que eu estou explicando isso? Parece uma coisa óbvia, que você fala, Júlio, não é remédio para dormir, mas tem pessoas que acabam tomando ele em horários muito inadequados. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu tô saindo do trabalho e tomo. Não pode. Eu tomo ele e acaba, alguém me chamou e eu vou ter que sair. Não pode. Por quê? Porque sua reação para dirigir vai estar equivocada. Vira e mexe, vocês leem no jornal, a pessoa tem um acidente e fala assim, é porque ela toma remédio controlado, e tomou e estava sonolenta, e bateu o carro, e teve um acidente, matou alguém. Então você tem que ter muito cuidado do uso dessa medicação para você fazer alguma atividade na rua, para você dirigir. Não é recomendado. Júlio, meu médico mandou tomar tal horário. Depois de você tomar o remédio, você vai ter que ficar um tempo sem dirigir, sem sair, porque é um risco grande você ter acidentes relacionados a isso, tá bom? Esses são os 3 erros mais comuns.
E parece uma coisa simples, você está assistindo esse vídeo, é corriqueiro em todo consultório médico o paciente referir alguma coisa, algum tipo de uso dessa forma equivocada, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.